Agora vamos saber um pouquinho mais sobre esse voto de Nazireu aqui no Antigo Testamento, na época do livro de Números, e o que nós podemos aprender a esse respeito. Apesar de não termos todos os detalhes dessa simbologia, nós sabemos que enquanto as mulheres não nazireias também deixavam o cabelo crescer, o comportamento do nazireu masculino em torno do cabelo era marcantemente diferente do que encontraremos em outras partes da Bíblia, mesmo entre homens levitas. Vamos ver, por exemplo, Ezequiel capítulo 44, versículo 20. Ezequiel capítulo 44, versículo 20. Olha o que diz aqui a respeito dos levitas, que também eram consagrados a Deus, mas não necessariamente com o voto de Nazireu. O texto que eu mencionei diz o seguinte: não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Então veja bem, o levita que trabalhava no santuário, que era também alguém separado para fim santo, dedicado ao Senhor, ele não deveria raspar a cabeça, porque sacerdotes pagãos que faziam isso, e de fato, por exemplo, quando encontramos estátuas sumerianas de sacerdotes, esses geralmente têm a cabeça raspada, e muitos deles até se tornavam eunucos. Na Babilônia também encontramos isto, na Assíria. Agora, por esta razão, provavelmente, os sacerdotes levitas de Israel não deveriam raspar a cabeça. Porém, também não deveriam deixar o cabelo comprido, deveriam cortá-lo conforme convém, conforme a conveniência. Então, a partir desse texto, até afirmar que Jesus tinha os cabelos longos porque era nazireu, até se choca com o fato de que Jesus era, além de rei, enquanto Messias rei, também sacerdote, mesmo que ele fosse da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Ele será sacerdote do Deus Altíssimo, de acordo com a linhagem de Melquisedeque. Nós vamos explicar melhor isso no Novo Testamento. O fato é que nós não temos indícios que Jesus fosse um nazireu, e mesmo o nazireu era um tipo de santidade diferente até dos levitas, que trabalhavam no santuário de Deus ali no Antigo Testamento. Os relatos de Esaú e de Nabucodonosor demonstram que o crescimento excessivo de cabelo para um homem era visto como algo bárbaro. Realmente, quando você lê na Bíblia a loucura de Nabucodonosor, esta loucura é demonstrada pelo fato de que ele deixou seus cabelos crescerem assim de maneira desproporcional. A mesma coisa é mencionada em relação a Esaú, que é chamado de um homem peludo, uma conotação que não era tão bem vista. E talvez você se pergunte, poxa, mas se os cabelos tão grandes assim eram algo que era feio ou que pelo menos não era de bom tom, por que que homens que se consagravam ao Senhor deixavam o seu cabelo grande dessa forma? Uma das explicações que nós temos, uma possibilidade, é claro, é que talvez esta fosse uma forma de humildade, de mostrar reclusão, de não preocupação com aparência. Embora, a bem da verdade, nós temos um caso excepcional de Absalão, que era considerado belo por ter o seu cabelo comprido, mas era uma beleza também perigosa, porque foi justamente o fato de ter cabelos muito grandes que causou a morte de Absalão quando ele estava fugindo, correndo, e os cabelos ficaram emaranhados ali numa árvore. Você sabe, depois disso ele foi morto. Portanto, cabelos compridos assim de maneira desproporcional era algo que chocava por um lado, mas chamava atenção por outro. Talvez seria uma forma emblemática de mostrar que aquele homem era um homem que tinha feito o voto de Nazireu. Então ninguém ofereceria para ele uma bebida alcoólica, ele não poderia tocar num corpo, num cadáver. Temos também, é claro, o caso de Sansão, que tinha o seu voto de nazireado feito pelos seus pais quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. E Sansão, de acordo com o voto que foi feito, ele não deveria também tomar bebida forte. Agora, no caso de Sansão, ele tocou em cadáveres. Você se lembra quando ele tocou naquele leão que estava morto e ele até tirou mel dali? Alguns pensam que, no caso de Sansão, havia uma exceção. Ele poderia ter contato com cadáveres, uma vez que ele foi um juiz de Israel, um homem de violência, porque ele também lutou contra os filisteus e, obviamente, matou os filisteus.
Então, alguns pensam que o caso dele seria excepcional, outros pensam que não, que o próprio fato dele tocar em cadáveres, mesmo quando não precisava, quando ele passou e tocou no cadáver do leão que ele havia matado antes, que seria uma forma de Sansão já apresentar uma rebeldia contra o seu chamado.